E a Câmara dos Deputados em Brasília aprovou o projeto que regulamenta a atividade de transporte individual por aplicativo, como o Uber e o Cabify, por exemplo. Entretanto, o texto não inclui a definição de atividade privada. Com isso, o serviço se transformaria em algo semelhante a um táxi. Em Porto Alegre, a Câmara de Vereadores também aprovou uma regulamentação que determina até mesmo que os carros sejam identificados. Sobre este assunto, nós conversamos agora com o presidente da Associação dos Motoristas Privados e Tecnologia de Porto Alegre, Reinaldo Ramos, e o conselheiro do Sindicato dos Taxistas, Mário José Costa. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Vamos lá, gente. O tema é complexo. Por vezes, as pessoas tomam posicionamentos na internet, por exemplo, que é o palco hoje das grandes discussões. A gente vai fazer o seguinte, vamos separando as pautas, né? As perguntas, eu vou começar com o Sintaxe. Né? Qual a avaliação da categoria sobre aplicativos de transporte? Como é que a gente pode enxergar isso? Como vocês enxergam isso hoje? Essa avaliação, não só dos usuários, mas de vocês que trabalham. Ela é vista de bons olhos, porque é através da avaliação do passageiro que pode se prestar um serviço melhor. Tá? Porque cada vez que o passageiro ele diz aonde deve ser melhorado, né, isso estimula a concorrência, uma melhor prestação de serviço, né, e todos acabam ganhando. A população com um serviço mais adequado para ela hoje e o motorista sabendo onde ele tem que melhorar mais. Né, e isso também, como começou com a Uber, veio a Cabify para cá, já tem uma excelência acima do normal, tem outras empresas também chegando hoje né, no ramo de aplicativo, que cada uma quer oferecer não só em preço, mas em qualidade também na sua prestação de serviço. Bom, a gente começou com os motoristas, agora sim para os taxistas. Como vocês avaliam? Afinal de contas, também temos o aplicativo do Sintaxe hoje. Temos o aplicativo do Sintaxe, que está funcionando muito bem, está começando muito bem, né? Está em processo de melhoria. Mas a gente tem uma visão, assim, para ser bastante coerente com o momento que se vive. As coisas estão acontecendo de uma maneira assim, que está aniquilando uma categoria que já existe há muito tempo, né, como os taxistas. Né? Então, assim, a gente sente mais ou menos, para usar um termo até brando, poderia dizer, a gente sente assim que é um sistema que enfiou o pé na porta, né? E está aí, né? A gente entende todas as necessidades no momento de crise em que se vive, o país vive desde 2014, 2015 para cá, uma crise que é de conhecimento de todos, né? Inclusive, o desemprego, o mês passado se falava em 13 milhões de pessoas desempregadas, população economicamente ativa. Hoje já ouvi alguma coisa em 13 milhões e 500, quando se diz que a economia iria estar para ser retomada, coisa assim. A gente entende todos os problemas da economia, mas a nossa categoria é uma categoria que está sendo aniquilada, né? A gente vê com esse sentido. Quanto aos aplicativos, quanto à tecnologia, ela é muito bem-vinda, né? A tecnologia, ela favorece, ela elimina, ela agiliza o processo, né? Mas o que a gente sente assim, essa invasão da forma que ela se estabeleceu. Sim. Né? Eu vou passar para o Reinaldo, até porque eu quero a avaliação dele sobre esse projeto, mas antes, em cima, só para pegar o gancho, Mário, existe a possibilidade, como é que vocês avaliam a questão do locatário? Né? Em determinado momento, a imprensa divulgou que certas pessoas acumulavam diversas placas. Sim. Não seria interessante, já há esse movimento de taxistas que passaram para os aplicativos, e não seria interessante, nesse caso, dentro dessa perspectiva, a passagem do locatário, o taxista locatário, para o serviço de aplicativo? Olha, isso talvez seja um processo que se dê naturalmente, né? É uma questão assim, de que, na verdade, existe a possibilidade de empresas de táxi, né? Mas elas não existem muitas, né? Existem bem poucas empresas, né? Então, existiam algumas situações do locatário, aquelas pessoas que teriam acima de 65 anos, poderiam locar suas placas, são pessoas idosas, teriam uma renda complementar além da sua aposentadoria, né? Agora, são coisas assim que são discussões bastante amplas, né, que poderão ser discutidas. Na verdade, as pessoas individuais não acumulam várias placas, só tem uma placa, né? E existia, né, nessa modalidade a questão assim, de tu poder complementar a renda, pessoas que estão acima de 60, 70 anos,
onde fazia uma locação que era considerada oficial pela IPTC, era regulamentada, Sim. que muito recentemente foi, não sei se foi extinta ou foi suspensa. Sim. Bom, agora sim, passando para a Associação de Transporte e Aplicativos, por que esse projeto, né? Vamos falar especificamente do projeto da Câmara, mas podemos incluir também o projeto aqui da Câmara de Vereadores. Por que eles inviabilizam o transporte por aplicativo, na opinião de vocês? Poderia fazer um complemento do que ele falou. O táxi, eu acho que está no mercado há mais de 30 anos, né? E ele alega que perdeu o mercado. A associação, ela discorda disso. Tá? Até porque quando veio o aplicativo, hoje, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem uma estimativa que tem mais de 10 mil motoristas trabalhando. Eram 10 mil pessoas que também estavam desempregadas, que gerou emprego. Essas pessoas hoje têm uma atividade, porque pessoas formadas, tem advogados, nós temos corretores de seguro, corretores de imóveis, tudo que é categoria que estavam em busca de um emprego e hoje ela tem através do aplicativo. E ela não tirou uma parcela, que nem a alegada do táxi, até porque a população que utiliza o serviço hoje é pessoas que não estavam acostumadas a utilizar táxi, usavam outros meios de transporte, né, tipo ônibus, lotação, e que viram uma possibilidade mais segura, né, até pela crise de violência que tem hoje, é uma maneira mais segura de poder mandar o seu filho para uma festa, mais econômica, né, porque ele tem um custo menor, né, no transporte. Hoje tem-se uma média de 10 mil motoristas, Grande Porto Alegre. Faz a média por de aplicativo. 20... Não, no geral. Incluindo táxis. Tá? Okay. Cada motorista faz, em média, baixo, 20 viagens por dia. Isso dá uma média de 200 mil viagens dias. Que mesmo que botasse todo o táxi que tem hoje, a frota na rua, eles não iam conseguir atender toda essa demanda. Porque o táxi continua operando, continua transportando passageiro, ele continua na frente do supermercado, do shopping, né, nos pontos que eles tinham. O veículo por aplicativo, ele não concorre com táxi, ele não para numa rua para pegar um passageiro, até porque se o motorista fizer isso, ele é descredenciado. Tá? Ele tem que aguardar um passageiro por sua livre escolha. Eu quero pegar um carro por aplicativo. Ele vai ali no celular dele, ele vai fazer a chamada e o motorista vai até ele para atender. Então, a gente até tem uma fantasia que se criou que o motorista de aplicativo, ele é inimigo do táxi. A gente não é. A gente quer ser até parceiro deles. Essa a ideia. Tá? Então, assim, gerou emprego, gerou um público novo que não tinha esse tipo de transporte, uma confiabilidade no serviço. Eu acho que o que o Mário está querendo dizer é que, em determinado momento, a concorrência, na opinião dos taxistas, acaba sendo desleal. É referente ao valor? Eu posso fazer algumas considerações no que diz respeito ao seguinte. É uma ironia, como o Reinaldo está falando aqui, que a pessoa que tem uma outra formação, o cara é advogado, está vivendo um momento de crise, ele complemente a sua renda ou se desvie daquela profissão em cima da pessoa que vem trabalhando ao longo dos tempos, né? O táxi no Brasil, ele data de 1914, começou por São Paulo com os Barões do Café. E desde lá ele tem a sua regulamentação, né? Ele tem a sua, digamos assim, a sua supervisão por ser um serviço público prestado por entidades privadas e regulamentado pelo poder público, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que, na verdade, essas pessoas, assim, o que é irônico, o que é, não diria inaceitável, né? Porque a gente também não tem nada contra as pessoas, só que o nosso trabalho, eu discordo um pouco do que o Reinaldo falou, que ele com certeza tira muito passageiro pelo valor também, me perguntar se é pelo valor, claro que é pelo valor também, né? Mas inclusive está tirando de outros modais, pelos valores como o ônibus, como a lotação, aspectos talvez de segurança, não sei. Mas assim, mas o táxi principalmente é o setor mais abalado pelos dados que se tem, né? Se tem uma diminuição. Claro, não vamos desconhecer que a crise continua, que se vive uma crise, mas o que ocorre, na verdade, que é uma diminuição de renda na faixa de 50%. E nós estávamos preparados para passar por uma crise com os fatores da crise em si. E aí entra esse fator externo, que é essa concorrência, claro, que a gente entende, olha, e vê bem detalhe, falaste a princípio na votação da Câmara, isso é uma tentativa de regulamentar. Quer dizer,
eu não posso ser utópico e dizer, não queremos que exista, mas não vamos ser realistas, né? Mas o que a gente quer é que seja regulamentado, perfeito, né? Que haja uma ordem nessa coisa. Vamos estabelecer um diálogo com quem está em casa. A partir de agora está aberto o WhatsApp, 99588-2374. Você pode mandar a sua opinião e também a sua pergunta para os representantes de cada categoria, 99588-2374. Agora vamos então, já temos participação, mas deixa eu só seguir com essa pergunta que estava engatilhada. Por que esse projeto, que foi aprovado na Câmara Federal e pode também incluir na Câmara de Vereadores, inviabiliza um transporte por aplicativos na sua concepção? Tá. Na Câmara dos Vereadores aqui do município de Porto Alegre, tá, a regulamentação que está hoje, ela foi muito bem aceita pela categoria, okay, tá dentro do que a gente esperava. Todos querem ter uma regulamentação, querem trabalhar tranquilo, tá, pagar os impostos, que são impostos hoje para a categoria. Tá, nenhum motorista é contra isso. Tá, o que a gente conta assim, é a diferença entre um serviço privado, em que a população tem a livre opção de escolher qual é o carro que ela quer pegar e qual plataforma, e um serviço que é um serviço público, que é o táxi. Sim. Tá, então são duas coisas diferentes. Um tem placa vermelha, é o táxi, ele pode pegar o passageiro na esquina, na onde ele quiser. O outro, a população vai me chamar, ela vai me escolher o meu serviço. Ela tem livre escolha da concorrência, ela achar o que é melhor. E o que estão querendo fazer nesse projeto de lei do Senado é transformar o veículo particular em táxi, que não é a opção que foi a proposta inicial. Segundo vocês do aplicativo. Posso fazer um complemento? Na verdade, quando tu falas assim que o projeto da Câmara, o PL 5587, que foi aprovado na Câmara, nós entendemos assim, que é apenas um primeiro passo, de 4 passos possíveis. Primeiro, a Câmara, depois o Senado, depois a sanção do presidente Temer, e depois tudo isso é passado para uma regulamentação no município. Talvez tudo aquilo que existe em torno no município atualmente, ele seja modificado para atender uma lei maior, mas dá muita autonomia para o município. Então, essa coisa assim, de que se ganhou, de que tem a vantagem, e eu queria fazer com todo respeito, fazer uma contestação ao Reinaldo, quer dizer, eu não vejo assim de uma maneira tão simples que sejam coisas diferentes, como o próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, disse que são coisas diferentes. Eu não vejo essa diferença, talvez uma pequena diferença operacional, mas o que existe, na verdade, né, é o mesmo sistema, porque todos os dois carregam, não é um não carrega banana e o outro carrega passageiro. Sim. Todos os dois carregam passageiro. Apenas tem uma particularidade, porque um pega na rua, e eu não sei se amanhã ou depois não vão pegar na rua também, sim, e o outro chama por aplicativo, os táxis também são chamados por aplicativos. Sim. Né? Então, eu vejo muita semelhança nesse processo. Bom, vamos aos telespectadores. A primeira é do Marcelo, de Porto Alegre. Com esse novo serviço do Uber, os táxis normais perderam valor, tipo uma placa de táxi é cara, por exemplo? Se perdeu o valor da placa. A placa hoje não vale o que valia há tempos atrás. Pessoal, eu te respondo da seguinte maneira. Não existe o valor de placa do ponto de vista assim, comercializar uma placa. Não existe isso, né? E, inclusive, se falou isso no passado, o que existia era algumas transferências, que hoje está totalmente bloqueado, não está existindo nesse momento. Então, eu não posso falar de uma coisa que não existe, né? Que não está existindo, que não está sendo transferido, que não está sendo negociado, né? Sim. Mas só uma contestação aqui. Ele disse que não existia, mas eu te garanto assim, se há 2 anos atrás eu quisesse uma placa de táxi, que é uma concessão cedida pelo município, que é para o uso de um único CPF, que era para aquela pessoa trabalhar, tá? Eu não conseguiria comprar uma placa, dependendo do ponto, a 300, 400 mil reais. Então, há um comércio feito. Só que com a entrada do aplicativo, como teve muito taxista, não digo o proprietário do táxi, mas aquele que alugava R$1.500, R$2.000 para poder trabalhar, é muito mais fácil. Ele veio, tanto que hoje grande parte dos motoristas particulares vem do táxi, porque é muito mais em conta. Ele não precisa desembolsar R$200, R$300 mil para comprar uma placa num carro para trabalhar, e também não precisa pagar para o dono do táxi para trabalhar por 12 horas, R$2.000, R$3.000 por mês. É que o Mário está falando de uma situação que agora existia, mas que, por exemplo, aqui no meu ponto, a produção estava lembrando que há um tempo atrás se comercializava até mesmo desclassificado. Na verdade, assim, não é essa questão
questão assim, nunca foi permitido a Sim, comercialização claro. da placa. Digamos assim, ó, tu compra um carro que tem uma placa, tu vai pagar pelo carro. Cara, é assim, ó, é apenas um detalhe de semântica, não digamos acontece assim. mais. Isso não, se Perfeito. aconteceu, não acontece Bom, mais. vamos começar com os táxis para a gente entender como funciona, até mesmo para o Mário explicar. Sim. Como é composta a tarifa e quais impostos, né, os taxistas pagam no geral, para a gente poder entender. A tarifa, até 2008, ela era composta por uma planilha de cálculos dos custos envolvidos nos táxis, no sistema. Até 2008 isso acontecia. A partir de 2008, foi uma conquista do Sintaxi, ela passou a vigorar através do IGPM, Índice Geral de Preço de Mercado, porque entendia-se que esse índice era um índice nacional, mais amplo, que contemplava todos os custos da economia, inclusive a aquisição do carro, né? E, digamos assim, de mais difícil manipulação, se isso acontecesse ou não. Sim. Né? Então, assim, ó, de 2009 para cá, eles vêm seguindo esse parâmetro aqui do IGPM, e eu posso dizer assim, ó, que a gente tem informações de que Porto Alegre é uma das tarifas mais baratas do Brasil. Bom, no caso do Uber, eu já vou entrar com a pergunta do Mariston. Com essa medida, por exemplo, com aprovado esse projeto no Senado, o preço vai se alterar nos aplicativos, por exemplo? Não, a princípio a gente não tem. Eu só fiquei em dúvida que você perguntou para ele qual é os impostos que o taxista paga hoje, e ele não respondeu. Os impostos é o seguinte: nós temos uma série de taxas desde a instalação do carro. Né? Nós temos uma pintura do carro, nós temos um luminoso, nós temos uma oficina de instalação de taxímetro. A vistoria periódica. Nós temos a vistoria periódica, taxa da vistoria periódica. Temos o que mais? Temos o GPS, que hoje em dia a gente paga uma taxa pelo GPS, que é uma coisa assim que depois até posso fazer alguma consideração quanto ao funcionamento dele, no aspecto de segurança, né? E existe o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Esse imposto foi negociado, uma isenção desse imposto, por conta de uma redução na tarifa. Quer dizer, não foi simplesmente, vocês estão isentos desse imposto e por uma dádiva, por uma benevolência do sistema. Não. Esse imposto fica isento, mas isso implica na redução da tarifa dentro daquela planilha que se falou antes, que era a composição de custos do táxi. Não sei se eu respondi. Não, eu ainda fiquei na dúvida. Imposto, porque pintar um carro não é imposto. Você não, deve fazer taxas, uma única eu falei vez. de taxas. Tá, né? Colocar um taxímetro não é imposto, é um produto... Sim, mas assim, ó... Imposto. O imposto sobre serviço está isento. Qual é o imposto que realmente o taxista paga hoje? Eu diria mais assim, ó, na verdade, eu acho que essa questão de impostos ou taxas são custos para se colocar um táxi, né? O imposto, propriamente, é isso que eu estou falando. Mas o imposto é o imposto que seria o imposto que fosse atribuído ao tipo de atividade. Eu pergunto essa pergunta porque o taxista cobra muito, tá? Aqueles que não se converteram, que não vieram até para a nossa categoria trabalhar junto, cobram muito assim, na cidade. Vocês são clandestinos, vocês não pagam imposto. A gente quer pagar imposto, só que eu quero saber qual é o imposto que o taxista paga, específico. Talvez seja aí. Tu deve pagar, o taxista deve ter um imposto que vai todo mês e paga. Eu quero dizer assim, infelizmente, olha, eu sei que o debate é extremamente acalorado e a gente tem 5 minutos e eu tenho uma chuva de perguntas. Eu só queria saber o imposto. Qual é o imposto que realmente que ele paga? Assim, mas eu não posso aqui criar um imposto para o táxi ou para esse tipo de atividade, que o imposto é o ISS, como eu já disse. Esse imposto, mas ele foi isento em troca. O que as pessoas dizem, talvez, na argumentação, até por não serem mais detalhistas, é que não pagam imposto, são esse conjunto de taxas que oneram o processo, entendeu? Sim. E eu vou dizer assim, se pagava talvez avançar aqui. o imposto... E a isenção não cobre isso? Convidados, por favor, por gentileza. Como ficará a nossa situação para trabalhar em Novo Hamburgo? O Uber é o Mariston, perdão, Mariston, não fica bravo comigo não, pois aqui em NH fomos ameaçados publicamente por taxistas. Bom, isso tem que ver com cada categoria, né? Aqui hoje nós estamos com o Sintaxi, cada um representa, o Sintaxi hoje representa, se lá está proibido em Novo Hamburgo, ele representa toda a categoria dos taxistas ou cada um representa? Não, Porto Alegre. Porto Alegre, sim. Tá? Então a gente tem que ver com quem representa em Novo Hamburgo o que está acontecendo lá, né? A associação a gente cobre todo o estado do Rio Grande do Sul. Todo o estado do Rio Grande do Sul. Inclusive nós estamos a parte de Novo Hamburgo. Vitória de Porto Alegre, você sabe como uma pessoa pode ser Uber e não ser assaltada
Por favor, Guilherme, para aí, senão eu não vou conseguir ler. Porque tem táxi e tem revolta de Uber. Deveria ter um aplicativo para Uber e táxi não ser assaltado. Agora é mais válido andar de Uber do que de táxi. Então, a gente tem 5 minutos, infelizmente. Eu vou fazer o seguinte, eu já quero convidar para vocês voltarem, porque a chuva de perguntas é muito grande. Correto. As pessoas têm muitas dúvidas a respeito em ambos os serviços. Oi, acho que o Uber tinha que ser identificado por cor, faixa ou algo parecido. Pois tem um carro preto e estava esperando minha esposa estacionar no mercado e foi xingado, quase apanhei por taxistas, né, e confundido com Uber. Bom, essas questões de segurança, eu vou deixar 2 minutos para cada um falar, até defender as suas posições. Tu tinha algo a falar, Mário, sobre o GPS, por exemplo, dentro da segurança? Não, o GPS, assim, nós temos mais como um localizador de carro, que nós teríamos um botão de pânico, que esse botão deveria ser acionado, né, para que... E a gente espera que, em acionando esse botão, nós tivéssemos uma abordagem de um carro da polícia. Isso não está acontecendo, né? Na verdade, tu recebe um telefonema para saber o que está acontecendo. Isso é uma coisa assim, ó, que é um custo que se tem, né? Não vou chamar agora, vou chamar assim especificamente. É um custo, não é um imposto, mas é um custo que se tem e esse serviço não está. Mas eu quero falar em termos de segurança em relação ao passageiro. Um táxi é um veículo dessa cor que nós temos, esse vermelho ibérico, é um veículo identificado, né, através de um prefixo. Ele poderá ter um ponto ou uma rádio táxi, ele tem uma origem. E só um detalhe que se quer falar sobre essa regulamentação. A gente não quer que o pessoal saia do sistema, quer uma regulamentação. A gente quer ter uma concorrência, mas saber quem são esses concorrentes, quantos são, né? A gente quer uma regulamentação porque entraram no nosso trabalho, né? E é um trabalho que é nosso, que foi conquistado, que foi adquirido, que foi batalhado, foi construído, com os seus problemas, existem os seus problemas, que não veio o caso aqui discutir. Mas, assim, ó, então a gente quer estabelecer uma regulamentação. Sim. Eu vou avançar aqui com o Reinaldo, só para fechar. A questão da segurança, a identificação dos carros, isso atrapalha, é positivo para vocês? Sim. Hoje, para a questão, no nosso parecer, até para a questão de segurança, quem chama o carro, o passageiro, no aplicativo, no telefone dele, ele tem o carro que vem buscar ele, ele tem a placa do carro, ele tem o nome do motorista, ele tem a foto do motorista, ele tem, para a segurança do passageiro, ele tem todas as garantias. Quem precisa saber qual é o carro que vem buscar ele é o próprio passageiro. Um terceiro na rua, até um assaltante, não precisa ser identificado aquele carro ali, é um carro de aplicativo, eu vou assaltar ele. Eu acho que por questão de segurança, até para ambas as partes, fica muito melhor não ter uma identificação, porque quem interessa é passageiro, o elo que precisa é passageiro, motorista, um dos dois. Eu saber quem eu vou pegar e o passageiro saber quem ele vai subir. Tá? A questão de agressão, cara, não tem o porquê, que nem o comentário que alguém fez ali agora contigo, tá? De taxista agredindo o motorista de Uber. Tu nunca ouviu falar na história um motorista de aplicativo que agrediu um taxista. Mas agora, ao contrário, tem os bônus. E eu não sei por que essa não é a posição do Sintaxe. Né? Tá, não, com certeza, não. Mas assim, eu acho que poderia o Sintaxe fazer um trabalho, junto até com a Amplitec, de terminar essa rincha, porque a gente não tem motivo para brigar com vocês. Vocês são regulamentados. Hoje, em Porto Alegre, os motoristas também são. Sim. Né? Eu acho que poderia, até para questão de segurança, terminar. Uma coisa, eu acho que temos um ponto de convergência. Tanto o que o Mário quer pelo Sintaxe é uma regulamentação e vocês aceitariam uma regulamentação. Sim. A questão é o que regulamentar. Sim, e aí que temos pontos de divergência. É que nem eu perguntei. Esse reclama que paga um imposto, a gente quer pagar o mesmo imposto que ele paga, Beleza. não tem problema. Gente, também queremos a mesma isenção. Hoje avançamos mais de 20 minutos de discussão. Eu quero deixar um convite, se vocês aceitarem, para retornarem em breve, para que a gente continue evoluindo em outros tópicos que ficaram de fora e atendendo os nossos telespectadores. Infelizmente, nós temos 1 minuto para encerrar o programa. Eu já encerro agradecendo você aí de casa pela audiência. E a gente quer isso, que a discussão seja nesse nível que foi feita aqui, com educação. E parabéns aos dois, porque conseguiram debater de forma extremamente educada e respeitosa.